Olá, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. Hoje, de forma prática, rápida e objetiva, eu vou trazer para você um tema que os profissionais me abordam constantemente, principalmente lá no Instagram, para que eu fale sobre atribuições do núcleo de segurança do paciente. Mas antes de continuar com esse tema, eu quero saber de você, profissional que está assistindo a esse meu vídeo. Você já atua com a segurança do paciente no seu serviço de saúde? Comenta aqui comigo quais são ou qual é a atribuição que você tem maior dificuldade no seu serviço de saúde, ou também qual que é o tema que você tem dificuldade de implementar no seu serviço de saúde. Você sabe, você domina, você sabe até como fazer, mas a sua dificuldade é até na adesão por parte dos profissionais, seja da liderança, seja da alta direção. Comenta aqui comigo que eu quero saber. Então vamos lá. Antes de eu trazer para você nesse vídeo as atribuições do núcleo de segurança do paciente, eu quero trazer um esclarecimento. Cada serviço de saúde possui a sua configuração para trabalhar as questões relacionadas à segurança do paciente. Por exemplo, tem serviço de saúde que a segurança do paciente está lá dentro da área da qualidade. Então, a qualidade, que responde por todos os processos relacionados à qualidade, também executa todas as ações com foco na segurança do paciente. Tem serviços de saúde que tem uma área específica só para a segurança do paciente, que ela está desvinculada da qualidade, ou nem existe qualidade no serviço, mas tem uma área de segurança do paciente. Tem serviços de saúde que tem uma área chamada de gestão de risco, que é essa área que vai trabalhar as questões de segurança do paciente dentro daquele serviço. Então, para que você possa seguir essas atribuições que eu vou trazer aqui para você, primeiro você precisa entender como é que está configurado as ações de segurança do paciente de acordo com a área e estrutura hierárquica do seu serviço de saúde. Então vamos lá. Hoje eu vou trazer para você atribuições que são básicas para quem atua no núcleo de segurança do paciente. Primeiro você precisa dominar todas essas atribuições, tem que realizar todas essas ações de forma sistematizada, de forma organizada, de forma a elaborar todo o monitoramento necessário para que depois você pense em outras atribuições. Combinado? Então vamos lá passar por cada um dos itens, de forma bem rápida. Primeiro item, protocolos de segurança do paciente. Nesse caso, eu estou falando das metas de segurança. Vamos relembrar? 6 metas de segurança do paciente. Meta 1, identificação do paciente. Meta 2, comunicação efetiva. Meta 3, uso seguro de medicamentos. Meta 4, protocolo de cirurgia segura. Meta 5, prevenção de infecção através de higiene de mãos. E meta 6, com 2 temas, prevenção de quedas e lesão e prevenção de lesão por pressão. Tá? Essas são as 6 metas de segurança do paciente. Ah, entendi, Fabiana. Então, eu tenho que implementar os protocolos relacionados às metas de segurança, aí eu consigo implementar todos os protocolos? Não, existem alguns outros protocolos que, de acordo com o perfil do seu serviço de saúde, você também precisa ter e que eles também são considerados como protocolo de segurança. Por exemplo, você atua num serviço de saúde que tem um pronto atendimento, por exemplo, porta aberta, um pronto-socorro também. Você não vai ter um protocolo de dor para gerenciar esse protocolo? Ou pelo menos para definir como a dor vai ser manejada no seu serviço? Então não dá. Então existem diversos protocolos que a gente considera como protocolos mínimos de segurança e que também devem ser implementados no seu serviço de acordo com o perfil que você tem de atendimento, tá? Outro ponto, então falamos de protocolos, vamos lá voltar um pouquinho ainda para a questão das metas de segurança, tá? Uma vez que eu tenho os protocolos descritos em algum documento formalizado, isso não significa muita coisa, significa só que eu tenho descrito, tá? Para que eu garanta que o processo está de fato implementado, eu preciso de pelo menos mais 2 passos. Eu preciso garantir que a minha equipe conheça como aquela rotina é estabelecida no meu serviço. E segundo, eu preciso monitorar. Então, só depois de um documento formalizado, da equipe de fato tendo todo o conhecimento, seja através de treinamento, através de orientações rápidas, através da leitura, não importa. E eu monitorar esse processo é que eu vou garantir que de fato o protocolo está implementado. Então, isso vale para todas as metas? Vale. Preciso fazer auditoria, Fabiana, das metas? Precisa. Sem realização de auditoria, você não vai conseguir saber se as metas estão implementadas. Porque, por exemplo, se o seu serviço de saúde não tem uma cultura forte de notificação,
Então, acontece as falhas em um determinado protocolo, uma determinada meta de segurança, e aí a equipe não notifica. Como é que você vai saber a adesão por parte da equipe em relação a determinada meta? Só realizando auditoria, não tem outra forma, tá? Então, bora lá realizar as auditorias para garantir a implementação dessas metas e desses protocolos de segurança como um todo. Outro adendo, Fabiana, você precisa, então você está dizendo, Fabiana, que todos os protocolos que estiverem descritos no meu serviço eu preciso monitorar, preciso fazer auditoria? Não, não estou falando isso. Eu estou falando que minimamente as metas de segurança você precisa fazer. Sim, porque são metas de segurança. Há todo um estudo que já foi realizado, que se a gente conseguir desenvolver ações que são consideradas como barreiras de segurança, relacionadas às metas de segurança, 6 metas, no nosso caso, aqui no nosso país, os 7 temas, a gente já consegue evitar muitos eventos adversos nos nossos pacientes, tá? Segundo ponto, analisar os indicadores relacionados, então, aos protocolos de segurança, as boas práticas de segurança. Monitorei, ok. Preciso saber como é que está esse resultado e analisar, principalmente para entender quais são as causas que impactaram nesse resultado, porque em cima disso é que você vai poder tratar. Então não adianta só eu ter o resultado ali monitorado e eu não vou fazer análise nenhuma daquilo para entender onde mais acontece, tá associado a algum determinado plantão, algum período do dia, tá relacionado a uma sazonalidade do seu serviço de saúde, tá relacionado, por exemplo, a questões de baixa capacitação de profissionais. Então você precisa analisar para entender esses dados que estão sendo monitorados, porque a partir daí você tem condições plenas de implementar ações com foco na análise para trabalhar a melhoria das metas de segurança do paciente e dos protocolos de segurança no modo geral, tá? Depois disso, você vai ter que trabalhar as ações. Então, analisou, identifiquei, né, quais são as possíveis causas, vamos trabalhar as ações de melhoria. E um ponto que eu sempre encontro em vários serviços de saúde, principalmente os serviços que eu avalio, é que normalmente tem uma pessoa, um ser humano que faz parte lá do núcleo de segurança, que é o responsável pela segurança do paciente em todo o serviço de saúde. Esse ser iluminado, porque é um ser iluminado, tenho certeza, né? Porque ele tá sozinho ali atuando, ele, na maioria das vezes, se responsabiliza por definir a ação e por garantir que a ação seja implementada. Vou te contar um segredo, tá? Se você ir no seu serviço de saúde, você não agrega outros profissionais para contribuir na análise e pensar de forma sistêmica nas ações, você pode correr um grande risco de propor uma ação e ela não vai ser efetiva e automaticamente ela não vai impedir que esse evento, então, ocorra novamente. Então, você, profissional que atua com a segurança do paciente, precisa entender que você tem que dominar todas as coisas, é importante, mas você não pode fazer tudo sozinho. É importante que você sempre tenha pessoas, mesmo que não estejam designadas para fazer o que você faz, que sejam só parceiros aí no dia a dia, que fazem parte da assistência ou que fazem parte da liderança, não importa, mas que possam também agregar com essa visão sistêmica para que você possa ter uma análise mais robusta e as ações serem mais assertivas, tá? Treinamentos da equipe com foco na segurança do paciente. Sabe o que a gente vê às vezes no serviço de saúde, quando a gente questiona quais são os treinamentos planejados com foco na segurança do paciente? Ai, a gente tem treinamento de punção venosa, a gente tem treinamento de coleta periódico, a gente tem treinamento, enfim, de diversos treinamentos. Eu não estou dizendo que isso não pode ter um impacto na segurança do paciente, mas a gente precisa falar um pouco mais de cultura, um pouco mais de métodos de análise, trabalhar um pouco mais essas questões que estão direcionadas a todas as dimensões da cultura de segurança do paciente e não somente trazer treinamentos técnicos. Então, você que atua no núcleo de segurança do paciente ou com a segurança do paciente no seu serviço de saúde, saia um pouco desse automático de olhar somente para aquelas técnicas que a gente já fala há muito tempo. Trabalha outras questões que estão relacionadas ao desenvolvimento de uma análise crítica por parte dos profissionais. Deixa eu te dar um exemplo aqui.
Esses dias eu estava avaliando o serviço de saúde na unidade de terapia intensiva. Olha que interessante, né? E aí a gente estava falando sobre o protocolo de sepse. Eles apresentando, né, com toda aquela alegria de ver o resultado deles de sepse, né, de protocolo de sepse, que estava 100% de adesão. Os últimos 6 meses de 2025, 100% na adesão do protocolo de sepse na UTI, né? Então, todo mundo, assim, muito contente com esse resultado. E a pergunta que eu fiz foi a seguinte, tá? Vocês conseguem fazer um rastreio de todos os protocolos que deveriam ter sido abertos e não foram? E eles ficaram olhando assim. Então aquele silêncio pairou no ar. E aí eu devolvi para eles, porque é legal, todos aqueles protocolos que vocês conseguem identificar, vocês abrem e fazem todo o gerenciamento conforme os tempos que foram preconizados. Mas e aqueles pacientes que porventura estavam desenvolvendo sinais de sepse e que não foi observado, então, por parte de vocês? E aí eles ficaram assim pensativos. E aí eu trouxe para eles, olha só que interessante, né? Então, uma vez que vocês estão tão felizes, não que não tenham que estar felizes, estão todos felizes por conta de um resultado positivo, mas na prática a gente não consegue dizer que 100% dos nossos pacientes, eles de fato estão inseridos nesse grupo do qual esse resultado tem sido de 100%, tá? Então a gente tem que provocar essa visão mais crítica por parte dos profissionais que estão lá na assistência. E quem pode fazer isso? Quem domina a área da segurança do paciente, tá bom? Ok. Mais um ponto, pesquisa de cultura de segurança. Gente, é uma ferramenta tão simples. Pode ser que para a gente organizar para aplicar dê um pouco mais de trabalho, mas não importa, é uma ferramenta simples e que pode ser aplicada e que através dela a gente vai olhar para as dimensões, uma visão mais sistêmica, mais ampla, mas é uma visão que vai dar condição para que você possa entender dentro das dimensões que são avaliadas, quais são aquelas dimensões que você pode trabalhar dentro de um período, que seja 1 ano, que sejam 2 anos, né? Mas enfim, é importante aplicar a pesquisa de cultura de segurança do paciente para entender como estão as dimensões de segurança do paciente no seu serviço de saúde. E o que eu mais observo nos serviços é a aplicação da cultura a cada 2 anos, tá? Outro ponto que faz parte de atribuição regular de quem atua no núcleo de segurança do paciente são as notificações no NotiVisa. Recentemente foi publicada a nossa técnica número 9, que traz alteração em relação à própria notificação, mas que também define um prazo que antes não era definido, em relação à notificação de óbitos, não especificamente a notificação, porque isso não mudou, ainda são 72 horas após a identificação, tá? Do evento adverso que ocasionou óbito no paciente, para notificar. Só que a gente tem até 60 dias para inserir, então, no NotiVisa as ações que foram planejadas a partir da análise. Então, isso significa que você, que atua aí no núcleo de segurança do paciente ou com a segurança do paciente no seu serviço, tem até 59 dias, a partir do óbito, para realizar a análise e propor as ações, porque até 60 dias você precisa inserir isso no NotiVisa. E as notificações gerais, lembrando que a RDC 36 traz como obrigatoriedade de notificação no NotiVisa todo e qualquer evento adverso, então aquilo que atingiu o paciente e que levou dano, até o 15º dia do mês seguinte. E quando acontecer óbito, tem até 72 horas, não só óbito, tá? Também tem os Never Events, que você vai precisar pesquisar, então, a lista que foi atualizada nessa nota técnica número 9, para que você possa, então, fazer essas notificações lá no NotiVisa. Lembrando que esse é um banco de dados importantíssimo, e através dele a gente pode, sim, ter aí um grande ganho de políticas públicas com foco na segurança do paciente ou de programas mais robustos no nosso país com foco na segurança do paciente. Então, isso também é uma atribuição de quem atua aí no núcleo de segurança do paciente. Outro ponto importantíssimo, que aí a gente está falando de gestão de risco de forma reativa, mas é um ponto fundamental de gestão de risco, é a gestão das notificações. Eu falo até assim, pausado, gestão das notificações, porque, gente, esse é um grande gargalo que a gente observa no serviço de saúde. Os serviços, às vezes, eles têm um software, eles falam, a gente faz toda a gestão da notificação porque tem um software. Ter o software só facilita a consolidação, o compilado dos dados, mas ele por si só não faz gestão, porque ele vai depender de alguém, de um ser humano para ir lá imputar as ações, para imputar a análise, para fazer o fechamento daquela notificação, tá? Então, realizar a gestão da notificação
desde o canal disponível para todo mundo muito bem treinado, os profissionais cada vez mais engajados e estimulados para notificação, até o encerramento dessa notificação. Então vai passar por todas essas etapas. A notificação por quem está lá na ponta ou por qualquer pessoa que vai identificar ali o desvio, o risco ou incidente e evento adverso, seja através de busca ativa ou não. A notificação, a avaliação para entender a pertinência disso, para classificação de acordo com a taxonomia da OMS. Depois, o envio para análise de áreas responsáveis. Depois, a inserção dessa análise e as ações que são planejadas e o encerramento, que é o fechamento, então, da notificação com a implementação das ações. Isso fecha o ciclo de gestão de notificações. Além disso, você pode dar um passo além, que vai ajudar o seu serviço de saúde na cultura de segurança, que é fazer a divulgação de forma estruturada para todas as áreas, para que principalmente as áreas tenham acesso àquilo que elas notificaram no seu serviço, tá? Então, aqui eu concluo com você nesse vídeo rápido, objetivo e prático, as atribuições básicas de quem atua no núcleo de segurança do paciente. Então, você que atua no núcleo de segurança do paciente precisa garantir que minimamente todas essas atribuições que eu falei aqui para você, elas estão implementadas. Se não estão, não tem problema. Vai implementar? Implementa, planeja e vai colocando isso em prática para que você possa ter um núcleo de segurança mais robusto. Vou dizer para você, esqueci de falar do plano de segurança do paciente, né? Pois bem, eu vou gravar só mais uma aula, eu já tenho aqui no meu canal um vídeo que fala sobre o plano de segurança do paciente, mas eu vou gravar outro para que a gente possa trabalhar de forma mais minuciosa, porque o plano de segurança do paciente também é uma das atribuições de quem atua no núcleo de segurança do paciente. Mas como ele é um documento importante, eu não vou trabalhar com você aqui nessa aula não. Mas o plano de segurança também é um outro documento e faz parte da atribuição do núcleo de segurança do paciente. Elaborar o plano, monitorar o plano e depois fazer uma análise para saber o quanto desse plano ele de fato foi aplicado e quais foram os desdobramentos e principalmente o impacto desse plano no seu serviço de saúde. Gostou desse vídeo? Sabia que tinha essas atribuições que elas são básicas de quem atua no núcleo de segurança do paciente? Teve alguma dúvida daquilo que eu trouxe para você? Se teve alguma dúvida, deixa aqui um comentário que eu volto para te responder, porque você sabe, a segurança do paciente aqui, ela é na prática. Eu te vejo no próximo vídeo.